Achou o seu? Eu acho que tá ligado. Tá ligado, né? Tá. Não sei. Pode? Sim? Bom, gente, 1 minuto de atraso, mas estamos dentro aí da margem de erro. Bem-vindos todos aí que estão aqui, várias presenças ilustres de ex-apresentadores aqui, várias pessoas, que alguns aqui não conhecem, mas acho que o Leandro vai comentar algumas coisas. Então, esse é o 100º Seminário de Coisas Legais. É uma história um pouco longa aí, então o Leandro vai fazer uma espécie de uma retrospectiva, não sei. Então, depois, no final, eu deixo alguns recados para vocês, tá? Então, Leandro. Bom, boa tarde, pessoal. A gente chegou ao 100º seminário, talvez um pouco tarde, talvez que a gente teve uma certa pausa, mas, bom, chegamos, né? Eu vou fazer alguns comentários gerais sobre os seminários ao longo desses anos, então um pouquinho da história dele e coisas assim. Várias coisas eu vou fazer referências a coisas que a maioria aqui não estava aqui, então talvez vai ser assim, fatos nostálgicos que vocês não conhecem, então não vai fazer sentido para a maioria. Então toda vez que eu falar alguma coisa que você não está entendendo, finge que é isso. Algumas vezes não vai ser o caso, mas beleza, então deixa eu começar com alguns avisos. Acho que os avisos mais importantes eu vou apresentar vários números falando sobre o seminário. Todos eles são estimativas, porque né, eu não consegui verificar assim, de fato muito bem. Digamos que a gente colocou 2 estagiários para se debruçar sobre esses dados, mas todo mundo sabe o que é um estagiário debruçado sobre alguma coisa, né? Ou ele está dormindo, ou ele está chorando. Então, esse seminário só funcionou pela dedicação de muitas pessoas que apresentaram ou não, né? Acho que, na verdade, é mais do pessoal que não apresentou do que o que apresentou. Veja, é um seminário que deve ser o único evento no mundo que tem um canal no YouTube que provavelmente tem mais views ao vivo do que no YouTube. Então, eu acho que eu devo mais ao pessoal aqui presente do que qualquer coisa. Então, acho que vocês vão ver aí como é que foi andando esse negócio ao longo do tempo. Então, acho que isso vai ficar bem claro nessa apresentação. E a gente tem também que, bom, tinha o objetivo do seminário, porque quando a gente começou o seminário, isso era uma coisa que a gente discutiu, que todo evento que você vai criar ele tem que ter um objetivo bastante bem definido, e esse aqui desde sempre foi esse. E a gente está quase conquistando. Então, vamos lá. Primeira pergunta que alguns já fizeram, mas foram 100 seminários? Aí a resposta é fácil, na verdade foi mais, porque, em geral, quando a gente tem alguma reapresentação, sei lá, semana de recepção ou no SIM, tem outros tipos de representações também, esses a gente não conta, então não está entrando na contagem do 100, então só nos outros, né, nos originais já deu 100, então deu mais. Então a gente teve mais que 100 seminários. Vamos fazer alguns números aí. O primeiro seminário aconteceu em 15 de março de 2011, faz bastante tempo, né? Então, como é que foi que surgiu essa ideia? Bom, isso aqui aconteceu, os seminários consecutivos mais próximos um do outro, a gente ficou olhando lá nas datas, foram 12 de maio e 13 de maio. Teve 2 seminários consecutivos, a gente só não teve 2 no mesmo dia, mas assim, 2 dias consecutivos. Vocês podem reparar que foi no primeiro semestre, vai ficar mais claro o que aconteceu nesse primeiro semestre aqui. E também esse 13 de maio aqui é importante porque a gente vai falar bastante dos seminários que caem nas sextas-feiras 13. Mas vamos lá. Então, esses foram os 2 consecutivos mais próximos. Eu estraguei aqui, mas tudo bem. 62 pessoas diferentes já apresentaram, em todo esses 100. Então, você já, o princípio da Casa dos Pombos, aí você já percebe que tem várias pessoas que apresentaram mais de um. Aliás, tem várias pessoas aqui dentro que apresentaram mais de um. Então, 62 pessoas diferentes já apresentaram, 62 pessoas já apresentaram, 62 pessoas já apresentaram mais de um. Aliás, tem várias pessoas aqui dentro que apresentaram mais de um. Aliás, tem várias pessoas aqui dentro que apresentaram mais de um. Então, 62 pessoas já apresentaram mais de um. Então,
acontece. Então, 62 pessoas fizeram já esse tipo de coisa. Vou pegar algumas curiosidades aqui para vocês. O seminário surgiu de uma ideia do Tengan, né, que estava aqui na época. Ele conversou comigo, eu não lembro quando, né, a gente não tem diário, então, sei lá, deve ter sido no final de 2010, começo de 2011, porque daí no início de 2011 a gente já estava com o seminário rolando, então deve ter sido mais ou menos por essa época. Já na primeira conversa, a gente teve várias antes de começar de fato, né, mas na primeira conversa já tinha a ideia do nome e o horário. Essas duas coisas são ideias do Tengan. Ele chegou para mim e falou assim, eu tenho uma ideia para um seminário. O nome é Seminário de Coisas Legais. Eu falei, bom, parece bom, né? Um começo promissor. E o horário é 13h13. Na verdade, era porque a gente queria que fosse no horário do almoço, para ter mais gente podendo assistir, né? Porque daí você não bate com nenhuma aula. E a ideia de botar esse 13 também depois era porque daí é um horário fácil de lembrar, porque você não fica na dúvida se é uma, se é meio-dia, não sei o quê. O 13h13 ajuda bastante a lembrar o horário, e isso acabou criando alguns memes, digamos, aqui dentro do seminário. Então, essas duas primeiras coisas já apareceram logo de cara. Aí outras foram aparecendo ao longo do tempo. Mas já nessa primeira conversa, já tinha essas duas coisas. O certificado laranja, por exemplo, eu acho que ele apareceu no segundo seminário, porque o primeiro seminário quem apresentou fui eu mesmo, e acho que eu não dei certificado para mim. Então, provavelmente, no segundo seminário já teve. Então, e, na verdade, o primeiro era só uma ideia do tipo, o seminário vai ser assim, pessoal, se vocês quiserem falar, vai ser não sei o quê, não sei o que lá. Mal sabia quem estava assistindo que já estava agendado o semestre inteiro naquele momento, mas, sei lá, foi um seminário de propaganda, digamos. Aí o primeiro seminário de verdade foi o Robson que apresentou. Já foi na semana seguinte, e aí eu acho que já começou tendo o certificado laranja. Porque existe um certificado azul que ele não aparece sempre, existia, hoje em dia ele já desistiu de aparecer. O primeiro pôster que teve para o seminário foi no seminário número 19, que foi o primeiro seminário do segundo ano. Tá? Então, essa foi a ideia no segundo ano do seminário, apareceu. Então, isso quer dizer que não tem 100 pôsteres. Então, quem já viu que a gente colou os pôsteres aqui fora, não são 100, são 81. Né? Do tipo, então, são 81 pôsteres que tem aí fora. Quem quiser depois procurar, se você já apresentou e quiser achar os que você já apresentou, e se você também quiser tentar descobrir qual é a ordem que eles estão, porque tem vários deles que não tem o ano, só tem o dia. E tem pelo menos um que o dia está errado, mas porque eu lembro que na época alguém reclamou, mas o dia está errado. Aí eu falei, então tem pelo menos um que o dia está errado, mas existe uma lógica, apesar de não parecer. Tem uma ordem ali que está feita, então quem quiser depois procurar. Eu era o organizador, basicamente, nos primeiros anos, não sei até quando, mas depois de algum momento começou a ser a Marina, que passou a organizar. Aí eu estou mais na parte de desorganização agora. Por exemplo, eu chego para a Marina e falo, e se a gente imprimisse todos os pôsteres? E aí ela basicamente fala, pode ser. Aí você tem 81. Assim, imprimir 81 coisas é fácil se elas forem iguais. Se elas são todas diferentes, num formato diferente, cada um está num lugar, e depois você quer pendurar uma a uma, bom, é isso aí, está aí o pôster. Deu trabalho. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Para o seminário, eu acabei, para fazer esse 100º aqui, eu escrevi para algumas pessoas, aqui aviso, essa escolha foi completamente arbitrária, teve algumas regrinhas, eu privilegiei falar com pessoas que participaram mais do começo do seminário, e principalmente alunos que estavam aqui no começo. Mas eu não consegui falar com todos, teve alguns que eu tentei, não voltou o e-mail, teve alguns que eu nem tinha o e-mail, teve alguns, sei lá, assim, então eu peguei um certo grupo de pessoas, algumas responderam, outras não, então, se você já apresentou alguma vez e estiver vendo isso aqui, sei lá, num vídeo, e você falou, poxa, ele nem me procurou, talvez não mesmo, 2, talvez eu tenha tentado e não conseguido, e sei lá, assim, então desculpas por qualquer coisa, mas eu tentei várias pessoas, algumas pessoas responderam, outras não. Uma pessoa que respondeu foi o Tengan. Aí a ideia que eu falei para as pessoas era assim, no geral, né, mas é que o Tengan seria um caso à parte, mas assim, eu falei para as pessoas assim, sei lá, fala de quando você apresentou, o que você está fazendo agora, manda uma piada ou alguma coisa assim. Aí o Tengan mandou um PDF. Aí a Marina vai abrir aqui o arquivo 1. Deixa grande que eu vou precisar. Ele tem. Para quem não sabe quem é o Tengan, isso resume bem o Tengan. E podemos voltar já para a apresentação.
Não está assinado nem nada, mas foi o Tengan que me mandou. Isso aqui, na época, a gente falava que devia fazer uma camiseta, mas a gente nunca fez essa camiseta. Sei lá, se um dia tiver uma lojinha do Seminário de Coisas Legais, essa vai ser a primeira camiseta. Beleza, então já fizemos o primeiro depoimento aqui, mas vai ter mais coisas. O que aconteceu dando errado no começo desse seminário? Do tipo, a gente tinha pensado em fazer com periodicidade fixa. Inclusive, era uma coisa que o Tengan achava que seria bom, porque ele falava, não, se você fizer assim, periódico, certinho, sei lá, uma vez por mês, as pessoas vão saber que vai ter, vão saber a data, aí as pessoas vão. Não deu. No primeiro semestre, a gente tinha tanta gente... A gente fazia esse negócio também de que ia evitar as sextas-feiras, por incrível que pareça, né? Hoje em dia, a gente acabou fixando como sendo sextas-feiras, mas por que a gente evitava as sextas? Porque vocês conhecem São Carlos, vocês sabem como é que é o movimento da rodoviária na sexta-feira. Então, você concorrer com a rodoviária já era uma coisa que a gente achava que talvez não fosse uma boa ideia, mas, no final, acabou sendo... Ficou fixado nas sextas, principalmente por causa das comemorações de sextas-feiras 13, a gente viu que estava tudo bem. Então, isso aí mudou. Então, não ficou nem periodicidade fixa, nem... A gente, muito pelo contrário, né, parou de evitar as sextas-feiras para fixar nas sextas-feiras. Né? No começo não eram datas fixas. Deu errado, acabei não explicando esse negócio, mas no primeiro semestre, praticamente era semanal. Tipo, foram muitas apresentações. Vai ter os números ali daqui a pouquinho, mas foram muitas apresentações, provavelmente porque a gente acabou pegando... A gente deu muita sorte aqui, que era um pessoal que estava acabando o curso de matemática, que todo mundo sempre tinha tido vontade de fazer alguma coisa desse tipo. Era uma turma bastante boa ali, digamos. Acho que praticamente todo mundo daquela turma apresentou. Ou boa parte daquela turma acabou apresentando. Então, eles acabaram... Era o último ano deles aqui, aí eles acabaram... Tinha bastante demanda aí para fazer essas apresentações, então as apresentações foram bastante recorrentes no primeiro semestre. Deixa eu contar como é que foi a primeira reserva. Obviamente, como eu não tenho diário, isso aqui é mais ou menos como eu lembro. Não exatamente, né? Mas... Bom, vamos lá. Vou fazer como se fosse uma peça de teatro, né? Então, eu entrei aqui em 2010, em maio. Então, o seminário, vocês lembram que ele começou em março, então essa reserva estava sendo feita antes. Então, eu tinha um tanto menos de um ano aqui, certo? E aí eu tinha que descobrir como é que você faz reserva de sala. Aliás, essa sala não existia, tá? Essa aqui que a gente acabou fixando na época não existia. Tinha o auditório velho, como sendo o único auditório que tinha no Instituto, ele era razoavelmente disputado, e tinha a sala de aula normal. Aí eu tinha que descobrir, bom, vamos lá, vamos tentar vamos reservar uma sala. Aí, alguma hora, alguém me explicou como é que é, você tinha que ir numa certa salinha e conversar com uma pessoa, que era responsável para fazer a reserva de sala. Ela fazia no computador lá, porque na época eu não podia fazer diretamente. Tentar reservar essas salas maiores eu não conseguia diretamente. Então, eu fui nessa sala e falei, eu queria reservar uma sala para um evento. Aí a pessoa responsável, para quantas pessoas? A gente tinha uma estimativa que ia ter bastante gente, porque tinha bastante gente comentando na época que queria assistir, né? Então, aí eu falei, olha, acho que a maior sala que você tiver, acho que a gente consegue usar, né? Por exemplo, essa sala cabe 200, a gente está com mais da metade aqui, então isso já quer dizer que, apesar de a gente não estar cheio aqui, a gente já não cabe em outra, certo? Porque qualquer outra sala aqui próxima tem menos de 100. Aí o responsável, mas que tipo de evento é? Aí eu falei, bom, é um seminário da matemática. Aí a pessoa já fez aquele suspiro, né, falando assim, tá bom que o seminário da matemática vai encher uma sala de 10 pessoas, Aí ela, qual horário? Aí bom, já começamos bem essa conversa, aí a gente já tinha o horário, que era o horário fixo, aí eu falei, 13h13. Aí mais um suspiro. Ela olha o computador, ela fala assim, eu vou colocar 13, porque aqui não tem horário quebrado. Eu falei, não, tá bom, né? Ela, qual é o nome do evento? Aí eu falei, é Seminário de Coisas Legais. Aí ela só me olhou assim, por cima dos óculos. Bom, isso eu resumo bem, assim, como é que foi o começo da iteração para fazer o seminário. As outras reservas aí começou a funcionar um pouco melhor, mas, como eu disse, a gente não tinha essa sala aqui ainda. E mesmo quando começou essa sala tinha bastante frescuras, digamos assim, para você reservar, então não era uma coisa tão simples. Então, sempre que dava, o pessoal tentava deixar a gente em outra sala. E, em geral, a gente acabava ficando naquelas 4.000 e alguma coisa, né? 4.001, 2 e 3.
né? Não, 4.000, 3 e 5. 4.001, 3 e 5. A 2 era pequenininha. Existia uma 4.002 na época, mas ela era pequenininha. Então, a gente acabava ficando naquelas. E em geral, enchia. Do tipo... Porque... Teve uma vez... Porque foi algum seminário que a gente apresentou, que acho que apelava também mais para o pessoal da física, veio bastante gente da física, tinha o pessoal da matemática, aí o pessoal ficou tudo fazendo um certo tumulto ali na portaria, porque ninguém sabia onde era a sala, aí tinha que ficar perguntando, não sei o quê, aí em algum momento tinha pessoas sentadas para fora da sala, do tipo, o corredor estava cheio e tinha gente para fora, a partir daquele momento, dessa vez que a gente meio superlotou a coisa, começaram a dar os auditórios para a gente, mas até então a gente ainda ficava desse jeito. Aí eu peguei a gente tem um vídeo de uma dessas vezes, não é uma das vezes mais cheias, essa aqui não estava tão cheia, que é o 2. Vai. Enquanto a partícula não chega lá atrás, você não fala, olha, essa partícula bateu aqui, ela está evoluindo como uma superposição das duas opções. Eu acho que tem duas coisas curiosas. Quem viu, vocês viram que tinha a Marina filmando no final, do tipo, ela que estava de cinegrafista. Tem o Grossi falando ali. Quem conheceu o Hugo, tinha o Hugo de cabelo ali no meio, do tipo, apareceu o Hugo ali. Enquanto a partícula não chega lá atrás, você não fala, olha... O Eric, que também que é uma pessoa que apresentou muitas vezes, está aqui, então esse é aquele momento nostálgico. Mas eu acho que a coisa mais curiosa que tem nesse vídeo, que volta para o começo. Por favor. Tem um bully ali, eu não lembro por que tinha um bully. Então, não sei se o Grossi vai lembrar por que diabo. Provavelmente tinha café, mas eu não sei dizer assim. Tipo, mas tinha um bully aí no... Vamos voltar para lá. Mas isso aí, então, isso aí dava, eu acho que era 4.000 e... Pela posição, deve ser 4.001, talvez. Mas, bom, isso aí faz bastante tempo. Aliás, é uma curiosidade, porque tinha o Eric, que estava bem perto do Hugo. Eu acho, até por uma coincidência, tenho que confirmar com os dois, mas teve um comentário que o Eric me fez outro dia, e o Hugo também. Eu acho que eles estão fazendo pós-doc em duas cidades próximas da Alemanha, eu não sei se um já sabe que o outro está fazendo. Está do lado, mas ver como eu converso com eles depois. Ok. A gente teve alguns seminários que eram temáticos, que eram os seminários de comemoração de aniversário. Então, quando a gente via que dava para cair um seminário no dia do aniversário de algum matemático famoso, sei lá, a gente acabou fazendo alguns. Eu achei 3, eu não sei se teve mais, mas acho que foram só esses 3. Então, se você descobrir aí um aniversário de algum matemático que você quiser fazer a comemoração, é só conversar com a gente, que a gente acaba fazendo um legal. Acho que o primeiro foi o Tengan, que apresentou, que foi o do Galois, que é 25 de outubro. Não lembro qual ano foi que a gente fez isso. Aí teve um do Alan Turing, aí foi a Marina que fez, foi do aniversário do Alan Turing. E teve um do Banach, que esse fui eu. Então, a gente já teve pelo menos 3 comemorações de aniversário aí. E, bom, podemos fazer mais vezes para frente. Então, esses aqui foram alguns temáticos que apareceram. Teve uma vez que o David Hilbert, ele curtiu a nossa página no seminário, no Facebook. A frase não está completamente falsa, mas também ela pode estar induzindo alguma coisa errada. Eu não vou falar quem foi, mas acho que ele até falou isso na apresentação. Mas uma pessoa que apresentou aqui, ele quis fazer essa piada de fazer que o David Hilbert curtiu a página do Facebook do Seminário de Coisas Legais. Aliás, acho que a página até existe, mas eu não tenho Facebook, eu tinha que ficar entrando só para atualizar isso, eu esqueço, e daí eu parei. Então ela está lá parada. Mas, na época, ele foi e ele quis fazer... Como é que ele quis fazer isso? Em vez de fazer como qualquer pessoa normal, que era simplesmente pegar uma imagem, editar o nome e colocar, não, ele foi no Facebook e trocou o nome de si mesmo para David Hilbert. Aí ele trocou o nome de si mesmo para David Hilbert e deu um curtiu no Facebook. Aí depois que ele fez isso, ele descobriu que você não pode ficar trocando o seu nome no Facebook. Uma vez que você troca, acho que você tem que ficar 2 ou 3 meses até você poder trocar de novo. Então, quando ele apresentou, ele ainda estava com o nome de David Hilbert no Facebook. Então, ele ficou um tempo lá, conhecido como David Hilbert. Então, bom, sim, o David Hilbert curtiu o seminário uma vez.
Aí tem as outras datas festivas, digamos assim, né, que são as sextas-feiras 13. Então, no começo, a gente ainda não fazia seminários de sexta, a gente evitava, mas daí acabou que algumas a gente fazia de propósito quando a gente via que ia ter alguma sexta-feira. Aliás, era um exercício que a gente brinca, faça para o pessoal no primeiro ano, em geral, depois que aprende mod alguma coisa, provar que todo ano tem uma sexta-feira 13. Tem de 1 a 4, todos os anos, mesmo os bissextas. Então, vocês podem depois fazer essa verificação. Eu falei do mod porque daí fica mais fácil de fazer a conta. Se você for fazer no braço, sem mod, dá muito trabalho, mas dá, né? Mas todo ano tem sexta-feira 13, só que a questão é que se cai para a gente durante um semestre, né? Se cair, sei lá, no 13 de janeiro, não adianta, mas nas outras, em geral, a gente consegue fazer, faz algumas comemorações. E aí, depois, quando passou o seminário a ser de sexta-feira, a gente tenta, bom, se é uma sexta-feira 13, a gente tenta fazer um tema um pouquinho melhor. Então, isso começou como sendo uma piada de sexta-feira 13, né? Então, tipo, esse número 13 com o seminário, apesar do horário ser 13h13, que era só para lembrar a hora, ele acabou virando uma piada para outras coisas, né? Esse do 13. Daí eu contei lá, eu achei 7 seminários que foram comemorativos de sextas-feiras 13, tá? Teve apresentado por várias pessoas. O último foi 13 de março de 2020, que vocês devem lembrar desse ano. Talvez da data também. 13 de março de 2020 foi o dia que a universidade avisou que ia suspender as atividades presenciais na terça-feira seguinte. Então, foi o último, teve aquela segunda-feira estranha, né? Mas, basicamente, foi o último dia presencial, assim, e a gente já tinha marcado, fizemos um de comemoração de sexta-feira 13, e mal sabia o que vinha pela frente nessa... Aí isso acabou causando, eu falei dos 2 seminários consecutivos mais próximos, esses aqui são os 2 seminários consecutivos mais longos, né, mais distantes, porque a gente não fez nenhum online, a gente acabou não a gente teve representações online, mas não seminários novos, durante o período que estava com coisas à distância, né? Então teve esse gap aqui de 13 de março até 23 de junho de 22. Como eu tinha feito um pôster para o do 13 de março, e esse pôster ficou na minha porta todo esse tempo, ele foi o pôster que ficou mais tempo exposto. Mas, sei lá se é muito mérito do pôster. Mas, sei lá, ficou lá todo esse tempo. Então, esse aí foi o maior distância entre 2 seminários. Aí, como eu fiquei procurando, eu quis procurar coisas sobre o 13 que a gente tinha aqui, eu tive que procurar aquele videozinho que eu tinha, de uma apresentação, eu comecei a ver aqui outras coincidências que tem com o número 13, né, levantando os dados. Aí, uma das coisas é que a pessoa que apresentou mais vezes até agora, apresentou 13 vezes. 13 pessoas apresentaram mais de uma vez até agora. E o semestre com mais apresentações foi o primeiro que teve 13 apresentações. Aí aqui eu volto a falar aquele negócio da demanda que eu falei no começo. Em geral, um semestre tem mais ou menos 15 semanas, um pouquinho mais, assim. Um pouquinho menos, porque você pode ter um feriado na sexta, então você teria que pular. Repara que, então, 13 apresentações num semestre é meio que uma por semana mesmo, de fato. Então, esse primeiro semestre foi o mais lotado aqui. Mas aí, como eu tive que ficar procurando essas coisas, esses dados, e eu estava procurando fotos, essas coisas, eu acabei achando umas fotos que não tem muito a ver com o seminário, mas eu achei que valia a pena colocar aqui. Aí a primeira, na verdade, ela tinha uma coincidência com esse número 13, que é essa. Isso estava na 3010, dá para ver essa grade que tem aqui atrás, é a grade do portão ali do estacionamento. Eu estava sentado, desde o primeiro dia que eu estava aqui, eu tinha visto esse negócio, e eu achava que era uma propaganda, sei lá, eu não conhecia esse nome. Eu já tinha ouvido o nome Didi, mas não esse nome. Aí um dia eu olho, não sei o que, apareceu alguma lista, os Didi, eu já vi esse nome em algum lugar. Aí eu estou lá no meio de uma reunião, nada. Aí eu olho para o lado, falo, nossa, mas... Aí, bom, eu guardei uma foto. Não está mais lá, assim, ainda bem que eu tirei a foto, assim, mas isso faz tempo. Tinha essa aqui. Mas daí eu gosto de que quando eu estou fazendo alguma coisa e eu vejo algo que é divertido, eu acabo tirando algumas fotos. Então tem bem mais que essas aqui, mas algumas são mais recentes, aí eu acho que a maioria aqui teria visto ou alguma coisa assim. Então eu peguei algumas que são mais velhas, porque daí é a maior chance de ninguém ter visto. Então, por exemplo, eu peguei essa aqui.
Isso aqui é o campinho de futebol aqui. Tipo, estava meio seco a grama aqui atrás, mas você sai aqui do Caaso, vira à esquerda, aqui para trás está o campinho de futebol, aqui é a calçada. Do tipo... Tá a data aí, é 24/9/2011, eu tirei em 2012, então ainda estava lá, apesar de estar giz, mas... Não sei. Eu lembro que tinha algum pela cidade que falava alguma coisa assim, mas eu não achei a foto, eu não encontrei. Eu procurei, eu não achei a foto, então acabei não trazendo. Mas tem mais fotos não relacionadas, porque eu achei que era divertido. Essa aqui é de uma das lousas. Essa eu acho muito boa. E repara no I-A-I-A-O. Essa aqui eu acho que é aquela lousa embaixo da escada ali. Do tipo... Outras fotos não relacionadas. Uma vez eu vi essa. Essa eu não sei o que aconteceu, mas estava ao quadrado, então acho que foi bom de fato. Quer dizer, como está ao quadrado, mesmo que o negócio que tivesse aqui dentro fosse negativo, aí a pessoa foi um jeito de ficar positivo, mas não sei, assim, talvez fosse um positivo ou mais positivo ainda, mas estava lá, eu não sei. Essa eu nem sei qual era essa lousa. E essa aqui... Estava na sessão de graduação uma vez. Aí eu olhei, de fato estava frio. Mas eu achei a foto boa. Aí, bom, chega de digressão, né? Do tipo, vamos voltar para o seminário, senão a gente não acaba. Que eu tinha que, bom, eu falei que eu ia fazer uma retrospectiva do seminário, então era bom falar um pouco de coisas que já aconteceram aqui. Então falar um pouquinho de problemas que já apareceram, ao longo desses anos, De novo, é uma lista completamente arbitrária. Eu fui percorrendo alguns assim, falando, isso aqui parece isso aqui. Então tem vários que não estão citados aí, tem vários tópicos que não estão citados, mas eu tentei, sei lá, pelo menos pegar uma gama grande aí de coisas. Mas teve esse aqui eu pus de propósito, que é qual a chance de um sorteio de amigo secreto funcionar. Esse foi o primeiro seminário de verdade, né? O primeiro seminário de verdade que foi apresentado pelo Robson. Ele fez esse probleminha. Eu gostei tanto desse probleminha no começo, lá, eu achei que era tão legal, que hoje em dia nas aulas de fundamentos, quem está fazendo fundamentos comigo, em geral, eu faço esse no começo, faço em algum momento do curso. Eu ponho esse aqui, porque eu acho legal. Como calculadora calcula seno e cosseno, esse aqui eu acho que foi o Thiago que apresentou, o Thiago Fonseca. Ele apresentou, não é uma tabela que ele tem de senos e cossenos, ele faz uma conta, mas ele tem que fazer alguma conta que dê para fazer, então tem um seminário sobre isso. Plano projetivo e geometria não euclidiana apareceu 300.000 vezes, provavelmente qualquer vez que apareceu o Grossi ou um derivado tinha alguma coisa desse tipo. Paradoxo com probabilidade, afinal isso aí é legal, então, e tem um monte, então isso apareceu diversas vezes, não vai dar nem para falar aqui quantas. P igual a NP apareceu várias vezes discutindo sobre o problema, porque a gente falou várias vezes de problemas do milênio, que vai aparecer daqui a pouquinho, mas esse do P é igual a NP, teve uma vez que foi até formalmente o que era isso, talvez lá no primeiro semestre mesmo falando, mas uma das vezes que eu acho mais legal foi quando teve a equivalência disso aqui com um problema com o Mário do jogo, de fato, então é um seminário que foi bem legal, que foi o Eric que apresentou. Então, esse aqui é um tema recorrente. Afirmações independentes a gente fez algumas vezes, algumas foram de sextas-feiras 13, outras não. O Renan apresentou algumas que não eram de sextas-feiras 13. Então, independentes FC, né, de teoria dos conjuntos, isso teve algumas vezes. Como transformar uma laranja em duas, né, para quem conhece Banach-Tarski. Isso foi apresentado, acho que o Sandro apresentou isso aqui uma vez também, faz bastante tempo. Bicicleta com roda quadrada, a gente fez uma vez, tinha videozinho, mas eu não trouxe agora, porque está lá no seminário que tá apresentado. Problemas de otimização apareceu diversas vezes, inclusive tem gente aqui que apresentou algumas vezes, então esse aqui também apareceu várias vezes. Isso aqui gerou uma das ondas que teve, porque eu acho que a Maria Antônia foi uma das primeiras, foi a primeira que apresentou aqui no seminário e usou o Prezi. E aí, naquela época, logo na sequência, quase todo mundo usou o Prezi na sequência, e depois parou um pouco, mas isso então criou uma fase do seminário de coisas legais. Quem não sabe o que é Prezi, procura, é um negócio legal de fazer a apresentação, em vez de ficar usando o Beamer. Então, isso gerou uma onda naquela época. Como o Google ordena os links na página de busca, isso tem bastante a ver com árvore linear, para quem não sabe, isso aí também, acho que foi o Thiago Fonseca que apresentou, bem legal também, dá para vocês procurarem depois.
Mais tópicos, vou fazer mais um slide com esses aqui. Mágica a gente já teve várias vezes, teve o Malaguti lá da Federal, apresentou um monte de mágica e ele de verdade, porque ele tenta fazer mágica mesmo. Eu apresentei algumas vezes uns truques, apesar de não ser mágico, daí eu fiz alguns truques que eram mais simplesinhos, fiz uma vez. Jogos de tabuleiro apareceram várias vezes, ou seja, para provar algum teorema de matemática, seja para provar alguma coisa sobre o jogo de tabuleiro, isso teve várias vezes. Acho que o Bigode apresentou alguma vez que tinha algum jogo de tabuleiro, se não me engano. Problema da parada, então isso tem a ver com o Turing. A gente falou mais de uma vez, provavelmente na vez que era o aniversário do Turing, mas em outras vezes também. Aliás, se eu não me engano, durante muito tempo, o seminário que tinha mais views no YouTube era um de neurociência que a gente teve, mas depois a gente teve um do Banco Imobiliário e esse do Turing que dispararam. Assim, hoje em dia eles têm muito mais views que esse aí de neurociência. São palavras-chave que o pessoal procura mais. Né? Sistemas de eleições, a gente fez uma vez, que era aquele que chamava de A Vida Injusta. Esse eu não lembro qual foi a primeira vez que eu apresentei, mas acabava que quase todo ano que a gente tinha eleição, a gente reapresentava esse para comentar. Na última não, mas nos anteriores a gente acabou fazendo esse negócio, então ele é um dos que foi mais reapresentado. O problema do caixeiro viajante apareceu mais de uma vez, apesar de eu já ter falado de otimização antes, mas tinha esse específico que apareceu várias vezes. Teve problema com tomografia, como é que um tomógrafo funciona, a gente fez também esse, já faz bastante tempo. Aprendizagem de máquina teve também, então vocês percebem que tem bastante coisa que não é matemática pura, formalmente, pelo menos, que teve apresentações, então é bem eclético. Estatística e probabilidade, teve um que dava para fazer, que era um negócio de calcular a probabilidade de descobrir quem que vai ser campeão de futebol, de campeonato de futebol, teve uma vez que apareceu esse. Problemas do milênio, como eu comentei, teve várias vezes que eles foram citados, teve seminários que foram sobre os problemas do milênio, assim, em geral, teve alguns que eram falando sobre algum um pouco mais especificamente. Teve neurociência, como eu comentei, teve seminário de psicologia, teve, desse monte de coisas aí. Então, voltando aqui, eu estou só contar um caso, que eu falei que teve essa fase, por exemplo, que teve das apresentações tipo Prezi. Nesse de neurociência, foi falado daquele... Em inglês, o pessoal chama do trolley problem. Em português, a gente acaba falando que é problema do trem, apesar de trem não ser trolley, mas, sei lá, foi apresentado assim na época, então estou mantendo a tradução que foi feita naquela época. Isso acabou gerando uma fase no seminário, então deixa eu explicar aqui que é o probleminha, para quem nunca viu. Então, como é que é o probleminha do trem? A versão 1 que você tem está vindo um trem e ele vai atropelar 5 pessoas que estão no trilho, você está numa daquelas junções assim que você pode fazer um desvio do trem, aí você pode, se você acionar a alavanca, o trem desvia e atropela uma única pessoa. Certo? Mas você só tem essas duas opções, ou deixa o trem passar reto e atropelar 5, ou você puxa a alavanca e ele atropela uma. Certo? Aí a pergunta é se você acionaria a alavanca. Aí o pessoal tem algumas discussões isso aqui, só que ele sozinho não serve para nada. O interessante dele é quando você começa a ver a segunda versão. O que é a segunda versão? A segunda versão é praticamente idêntica. Tá o trem vindo, tem 5 pessoas lá. Aí você põe que, na vez, você fala assim, tem uma pessoa gorda do seu lado, e que a ideia é que, se você empurrar ela para frente do trem, ela para o trem. Aqui já não faz muito sentido, porque se a pessoa tiver massa suficiente para parar um trem, você não tem força para empurrar ela, mas vamos fingir que tem algum dispositivo que você consegue fazer isso. Mas ela vai parar o trem, só que ela vai morrer. Então, na prática, qual que era a pergunta é se você empurraria o gordo. Repara que qual que é a graça desse problema é que, se você olhar, no fim, você está escolhendo, morre 5 pessoas ou uma, nas duas versões. Só que numa delas é uma coisa mais explícita, é você empurrar. Não é puxar uma alavanca, né? É uma coisa mais direta. E aí, quando eles fazem esse tipo de pesquisa com pessoas, em geral, tem mais pessoas que optam por atropelar uma única pessoa no de cima do que no de baixo. Muito mais. Assim, a diferença é bastante significativa. Apesar do resultado final, trocou 5 vidas por uma, em algum sentido. Certo? Então, esse era o problema lá que o pessoal faz. É um probleminha bem famoso de psicologia, tem várias versões dele, se vocês quiserem procurar depois. Tem disso aí. E aí isso acabou originando uma pergunta, que, né, sempre que acaba o seminário, o pessoal fala, tem perguntas, né? Então a gente sempre tinha uma pergunta fixa, que era perguntar para a pessoa, no final do seminário, se ela empurraria o gordo.
E a graça de fazer essa pergunta era que ela era sem contexto. Do tipo, era assim, ó, a pessoa está lá apresentando, não sei o quê, e você virar para a pessoa assim, você empurraria o gordo? Hã? E, bom, era isso, mas depois de um tempo começou a ficar um pouco sem graça, porque as pessoas da plateia também não sabiam mais o que você estava falando, então aí essa pergunta acabou morrendo sozinha. Mas eu achei, aqui quando eu estava procurando esse problema, na época eu já tinha visto esse negócio, e para mim é a melhor solução desse problema. Aí tem um videozinho, não sei se vocês conhecem. Certo? Então, eu acho essa a melhor solução para esse problema, e aí, bom, aí eu coloquei aqui, pelo menos estava relacionado ao tema. Aí a gente acabou mudando de pergunta na época, né? Tipo, podia ter uma pergunta legal no final. Aí a gente mudou para a pergunta que era: qual que é o seu XKCD favorito? Então acabava o seminário, você perguntava para a pessoa qual que é o seu XKCD favorito. O problema dessa pergunta é que se a pessoa, você pega ela de surpresa, ela não sabe, e mesmo que ela sabe, ela vai ter que explicar. Então só tinha graça se a pessoa já sabia que ia ter essa pergunta e ela trazia, né? Do tipo, para colocar. Então é por isso que essa acabou não durando muito, apesar dessa ser muito boa. Eu acho essa pergunta muito boa porque você dissemina o negócio. Eu trouxe a minha, do tipo, o meu XKCD favorito é esse. Se você não faz a menor ideia do que está escrito aí, é porque provavelmente você usa o Windows. Se você, talvez, tem uma chance de você usar um Mac errado, mas no Mac funciona. Então, se você usar de um jeito certo, isso faz sentido. Se você não faz a menor ideia, depois você procura, porque diabos isso aí, mas de fato, para quem entende é engraçado. A Amanda, na época, ela trouxe uma também, que a Amanda apresentou acho que mais de uma vez. E na época ela estava apresentando nessa fase. Aí eu lembro que ela colocou esse. E aí eu quis trazer esse porque eu sei que está tendo uma discussão no curso de PC atualmente. E aí, coincidentemente, esse que a Amanda colocou tem a ver com essa discussão, então eu trouxe de propósito. A Marina acha justo o final. Então, esse era o segundo XKCD que apareceu. Vai aparecer mais um, mas eu já explico daqui a pouquinho. Aí a gente pediu os depoimentos, como eu falei, né? Eu já mostrei o do Tengan, que estava lá, mas eu tinha escrito para várias pessoas. Aí algumas pessoas, a ideia era, o que era? Eu falei assim, algo na linha, apresentei tal coisa, hoje eu faço isso, e faz alguma piada, alguma coisa assim. Aí uma das pessoas que respondeu, bom, teve um que perguntou se podia ser um vídeo tipo TikTok, aí a gente falou que era melhor evitar a dancinha, mas de resto estava tudo bem. Aí vamos começar com esses depoimentos aqui que a gente tem. Um dos primeiros que respondeu foi o Bigode, que ele está aqui, ele veio até lá, está lá em cima. O Bigode mandou, mas ele não mandou vídeo, ele mandou textinho. Aí eu coloquei aqui o textinho que ele mandou. Aí ele tinha apresentado esse das galinhas, ele apresentou esse da geladeira. Esse da geladeira eu gosto tanto que eu faço para o pessoal de fundamentos. Na verdade, é a primeira aula, minha primeira aula de fundamentos, aquele problema da geladeira, é tirado desse seminário de coisas legais. Tá bom? Aí, só que o Bigode mandou o textinho, mas ele mandou também um XKCD. Então, tá aí o XKCD do Bigode. Isso é muito verdade. Eu tenho, por exemplo, tá lá no meu terminal alguma vez que eu usei, e aí eu só tenho que ficar pondo para cima até achar ele, ou Ctrl+R para achar qual que foi, e ele tem todos os parâmetros possíveis para ele abrir qualquer arquivo, que eu não quero saber o que está fazendo lá, mas assim... De novo, essa aí é mais para quem usa Unix ou Linux, mas é boa essa também. Esse é o último XKCD de hoje. Opa, estou indo para trás.
Aí a gente tem outros depoimentos. O Thiago Fonseca mandou um, também mandou por texto. Aí está aqui o texto do Thiago. Então, eu vou ler, né, porque senão a gente vai... Então, eu sou o Thiago, fui um dos primeiros entusiastas do Seminário de Coisas Legais, quando eu era aluno de graduação do ICMC. Eu apresentei 3 seminários, né, que acho que eu comentei de todos, como funciona a sua calculadora, geometria, teoria dos números, soma de quadrados e a matemática por trás do Google. Aí uma curiosidade é que eu já fui procurado algumas vezes por professores e alunos interessados nos slides das minhas palestras, já que foram, inclusive, utilizados como referência em TCC. Aí hoje eu sou professor da Unicamp e espero voltar um dia para dar outra palestra. Quando ele já deu essa deixa, a gente já respondeu para ele que, se ele estiver em São Carlos, é só ele avisar que o seminário é dele. Então, tipo, foram muito boas as apresentações do Thiago. Eu acho que ele não aparece naquele vídeo, pelo menos eu não achei ele ali na sala. Então, não sei se ele estava naquele dia ou não, mas talvez provavelmente ele estava, só não está no ângulo ali. Tá certo? Então, teve essa mensagem do Thiago. Aí a gente... teve uma pessoa que mandou... Pode deixar que eu mando um vídeo até o final de semana? Só que ela não mandou. Então, bom, não vou falar quem foi, mas teve variações desse também depois, mas teve uma específica que falou isso, mas assim, fica registrado. E aí a gente tem os vídeos, as pessoas mandaram alguns vídeos. Então, agora são esses arquivos aqui na ordem, vamos ver se a gente vê os videozinhos. Então, para o pessoal mais velho vai reconhecer as pessoas, mas os outros acho que não. Mas... Olá, pessoal, eu sou o Johnny. Atualmente sou professor do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um campus da Universidade Federal de Lavras, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. E em 2017, tinha recém saído do meu doutorado, que eu fui, inclusive, aluno do professor Leandro, né? E, na época, eu apresentei um seminário chamado de Como Usar o Infinito ao Seu Favor, que eu falava um pouquinho sobre sequências de Goodstein, né? Que é uma sequência que ela vai assumir um comportamento bem curioso, que ela é uma sequência crescente, que ela vai convergir para zero. E o que causa esse comportamento estranho, né? Pelo fato de você estar lidando com que a gente chama de números transfinitos, né? Que seria o ômega 1 e por aí vai, né? Então, o que acontece quando a gente observa essa sequência, né? Que você vai fazendo meio que uma aritmética ali com infinitos, né? Entre aspas, né? E você vai obtendo infinitos cada vez maiores, né? Ao ponto que isso vai dar um jeito muito estranho dessa sequência convergir para zero. Então, depois vocês confiram o vídeo lá. E aí eu deixo uma perguntinha que é a seguinte: será que existe algum infinito grande o suficiente, ou seja, que seja tão grande ao ponto de que não tenha ninguém maior do que ele, sabe? Que todos os outros infinitos sejam menores do que ele? É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Aí, quando eu mandei perguntando dos vídeos, os 2 primeiros que responderam foram 2 meus ex-alunos. Acho que o pessoal fica meio pressionado, talvez. Mas teve o Johnny que mandou. Vamos ver o 3, acho que é o Eric. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Amorim. Eu era aluno de graduação do ICMC quando o Seminário de Coisas Legais começou. E depois passei pelo doutorado nos Estados Unidos. Atualmente eu faço pós-doutorado na cidade de Colônia, na Alemanha. E durante esse tempo todo eu apresentei alguns seminários, nem sei quantos mais, eu perdi a conta. Talvez eu seja a pessoa que mais apresentou, não sei. Mas, por exemplo, eu apresentei alguns dos piores seminários, como em 2013, A Curva de Piano e um Demônio da Tasmânia Cego, Pontiforme, Infinitamente Rápido. E também apresentei alguns dos melhores seminários, como por exemplo em 2020, Curvas de Piano e um Demônio da Tasmânia Cego, Pontiforme e Infinitamente Rápido. Esse aqui tá no YouTube, se alguém tiver curiosidade de ver. E é isso. Leandro, parabéns pelos 100 seminários, que venham outros 100. E se precisar de ajuda para chegar no 200, eu estou sempre à disposição. Abraço. E isso é verdade, a gente mandava e-mail, essa representação 2020, assim, a gente falou, Eric, você quer apresentar? Você nem acaba de mandar o e-mail, ele já está respondendo, falando, eu apresento. E aí tem, vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o José Carlos, mais conhecido como Guga. Eu sou da turma da Matemática 2014, aí do ICMC. Eu também fiz o mestrado aí no ICMC com o Leandro.
E agora eu estou fazendo um doutorado aqui no Instituto Gelmar, na Alemanha. E eu apresentei 2 seminários aí. Um foi a Torre de Pisa de Cartas e o outro foi o Anjos e Demônios. E, bom, quem sabe quando eu voltar não tem um terceiro. Valeu. Oi, pessoal, tudo bem? Não tem como saber, né? Bom, eu sou o Renan, eu apresentei alguns seminários de coisas legais na minha época do ICMC, de 2012 a 2018, e quando o Leandro falou que ia ter o 100º seminário de coisas legais, falou de gravar um vídeo, mas ele não explicou direito o que era para ter no vídeo. Mas aí eu lembrei que a ideia dos seminários, pelo menos na minha época, era tentar ser legal. E aí, como nos seminários eu não conseguia também, eu falei, tudo bem, é só fazer como se fosse um seminário de coisas legais, bem curto. Bom, eu lembro que meu primeiro seminário de coisas legais foi sobre o Hotel de Hilbert, né, que é uma das maiores aplicações de teoria dos conjuntos, que é uma aplicação recreativa. Até o pessoal do IMPA, quando quer fazer divulgação, lembra que existe teoria dos conjuntos para fazer isso. Aí foi sobre isso meu primeiro seminário. O segundo seminário foi hipótese do contínuo, alguma coisa assim. Tinha um GIF que eu fiz, muito legal. E o terceiro foi sobre topologia, como contei aos meus amigos que eu estudo topologia, uma historinha assim. E esse último seminário foi em 2017. Por culpa dele, eu comecei a escrever um livro de topologia em 2017. Eu acabei esse ano, então não sei se eu gostei muito de ter apresentado isso ou não. Mas enfim, saindo do ICMC, eu fiquei um tempo trabalhando como professor substituto, onde eu fiz graduação no interior de Mato Grosso do Sul. Depois eu fiz um tempo de pós-doutorado no USP. Depois vim para Vitória, me tornei professor efetivo na Federal do Espírito Santo. E aí, bom, como sendo cria daí, um dos meus objetivos de vida era ser o esporo, por assim dizer, do Seminário de Coisas Legais. Em 2019 não dava para implantar, falei, vou implantar em 2020. Eu ia começar a fazer os seminários por aqui. Mas aí veio a pandemia, né? A quem interessa calar o Seminário de Coisas Legais? Não sei. Aí, bom, fiquei em casa esse tempo todo, depois da pandemia, e agora eu estou saindo de Vitória e vou para Ilhéus, onde espero conseguir colaborar com o Seminário de Coisas Legais, que já foi instalado lá. Lá já tem uma célula do Seminário de Coisas Legais. Mas, enfim, é isso. E eu devia ter colocado esse efeito, né? E pronto. E aí, é isso. Vamos dominar o mundo 100 seminários de cada vez. E parabéns aí pelo 100º seminário. Eu não sei fazer essas coisas. Enfim, valeu, pessoal. Divirtam-se aí. E aí, gente, vou seguir aqui o roteirinho que o Auric sugeriu pra gente. Então, meu nome é Thiago, eu apresentei uns 3 seminários, sei lá, faz uns 6, 7 anos. Na época eu fazia mestrado no ICMC, fazia em matemática pura. E daí eu fui fazer meu doutorado no IMPA, mudei completamente de área. Ano passado eu terminei o doutorado e minha tese foi em Machine Learning. E, bom, é isso. E daí o Auric sugeriu a gente terminar com uma piada. E, bom, entrei aqui no site com as 35 melhores piadas e... Deixa eu ver... Tá. Qual é a fórmula da água benta? É H2O. Bom, acho que é isso, gente. Espero voltar em São Carlos em breve, fazer mais um seminário. Tchau, tchau. Bom, depois desse último vídeo eu não tinha mais muita coisa para falar. Então, aqui a gente tem a versão impressa agora do seminário, então para quem quiser ver o seminário, não são as coisas que são apresentadas aqui, mas seria a mesma ideia numa versão escrita, tem que é a Acta Legalicus, que também surgiu numa conversa com o Tengamas, já depois que o seminário já rolava durante muito tempo. Quem tem vergonha de apresentar, então pode escrever para esse negócio.
A página está aí, quem quiser também ler as coisas que tem lá, ou apresentar, ou, tipo, submeter artigo para ela, tá aí. E este aqui, a gente tem um canal no Telegram, então, que fica os anúncios lá de quando vai ter os próximos, não sei o quê. Quem quiser se inscrever, tá aí o canal, e aí a gente põe as coisas. E é isso, pessoal. Obrigado. Quase que esqueci. Temos um certificado especial que a Tic Tac fez especialmente, tem um 100 aqui. Então, vou dar em nome de todo mundo que apresentou, vou dar para o Leandro, né, que ele apresentou o 100º. A gente então, pode jogar para cima, assim, e ver joga. Joga ele aberto. Alguém tem alguma pergunta, comentário, dúvidas? Oi? Você empurraria o gordo? Não, né? Você vê o negócio lá, vira as costas e vai embora, né? Tipo... E aí, mais perguntas, comentários? Não? Então eu ia aproveitar, quem já apresentou o seminário aí, só levanta a mão, o pessoal vê, tem o Bigode ali, Grossi ali, Arjuna ali, 3G aqui, Maria Antônia e Fran aqui, eu aqui, Leandro aqui. O Real está aí. Onde que está o Real? Perdi o Real. Ali. Muito bem. Quem quiser apresentar, fala com a gente. Tá? Temos alguns previstos. Não está aqui, mas tem a página do Seminário de Coisas Legais, é legal.icmc.usp.br, tem lá a programação para os próximos. Beleza? Mais alguma pergunta? Perguntei. Eu vou com o microfone aí. Auric, a Yara, minha amiga, pediu para eu lhe perguntar qual é o seu segundo KCD favorito. X KCD é isso. Não, pior que eu tinha o segundo, mas agora não vou lembrar. Mas aquele, o do GoTo concorre para ser o segundo. O do GoTo é muito bom. Mais perguntas? Não. Aqui. Qual o terceiro, XKC? Auric, você tem um seminário de coisas legais favorito? Polêmico. Eu acho que o do Mário, que o Eric fez, eu acho que na época foi bem legal, porque, inclusive, ele implementou uma fase, e aí o pessoal jogou aqui na frente. E, assim, ele tinha implementado, era sem o Mario Maker, era antes disso. Então, ele tinha arrumado um site na internet, porque tem que fazer uma coisinha chata, assim, então, teve que ter bastante esforço para fazer aquilo, e o tema era legal, então, eu acho que esse é um dos que eu lembro bem, assim, que na época eu gostei, mas, bom, aí tem vários, assim, que eu gostei, mas esse aqui foi um que eu gostei bastante. Perguntas? Peraí. E o tema também já fica meio sacanagem. Né? O que dá para reclamar aqui, enquanto a Marina vai chegando com o microfone, isso é o pessoal que não apresentou. Né? A gente tem até professores aqui que estão disfarçando, que a gente já, uma época, insistia para falar, porque você não apresenta uma vez, e a pessoa fala que, almoço, não sei o quê, né? Vocês podem tentar identificar na plateia quem que é que eu estou falando. Fala. Eu tenho... Aliás, você está devendo também apresentar as Eu acho que eu apresentei um bagulho no Sim que meio que dava para ser, assim. Acho que eu fiquei tranquilo porque eu achei que foi legal. Assim. Mas duas coisas assim que eu queria perguntar. Primeiro, como que você enxerga a relação, de como o seminário de coisas legais influencia o curso de matemática e vice-versa, assim, essa relação do ICMC, qual é a natureza do curso de matemática daqui, como que isso contribui com o seminário e vice-versa, assim. E outra, daqui para frente, o que mais, sabe, dá para fazer, assim, para onde se deseja levar o seminário de coisas legais, coisas diferentes que dá para inserir, etc.
Olha, assim, como eu falei no começo, o seminário só deu... Depois que ele está funcionando, é mais fácil, porque você já tem o público que está formado, que o pessoal está assistindo, então tudo bem. Então, o que eu acho que a gente deu muita sorte foi a primeira turma que estava no começo, que era uma turma que gostava bastante, era uma turma que estava disposta a apresentar, então criou aquela massa crítica ali no começo, para apresentar. O Eric, que falou ali no final, o Thiago, que foi um dos que deu... Não o Thiago que fez o vídeo, o Thiago Fonseca, que foi o que escreveu, estava nessa turma que apresentou, então acho que isso foi o que criou. E aí você cria essa comunidade que fica não só pessoal, hoje, por exemplo, estou vendo bastante pessoal que vem da física, assim, então o pessoal da física também participa, assim, a gente tem essa coisa meio aqui do campus que o pessoal assiste. Então, acho que é uma coisa que da comunidade mesmo, assim, de participar. O pessoal que tem medo de apresentar, pode vir apresentar, porque, em geral, assim, o problema é apresentar para uma plateia agressiva, digamos, ou contra, né? Assim, aqui a plateia nunca é assim, então é legal. Eu acho que acaba influenciando também de volta aí para o pessoal, tentando responder a outra parte da pergunta, que eu acho que isso acaba mostrando problemas que dá para fazer. Eu acho que teve bastante gente que acabou indo para algumas iniciações ou coisas do tipo depois que viu alguma coisa no seminário de coisas legais, porque vocês veem que tem temas aí completamente diferentes, então acho que ele acaba funcionando meio como uma forma de divulgação. Como o Thiago comentou lá no meio, né, assim, isso não é incomum. Alguém vai atrás de você porque viu uma apresentação sua no seminário de coisas legais. Alguém que não é daqui. Tipo, né, então viu num vídeo ou alguma coisa assim. E aí eu vou falar meu caso particular, não sei o quanto que aconteceu com outras pessoas, mas, por exemplo, eu já fui dar seminários em um monte de lugar no Brasil, assim, várias federais, coisas assim, por causa do seminário de coisas legais. Tipo, as pessoas falam, ou é ex-aluno aqui do ICMC, não aluno meu, mas ex-aluno do ICMC, falava, eu assistia, eu gostava na época, agora eu sou professor não sei aonde, por que você não veio aqui apresentar? Então tem essas coisas, então acho que tem uma coisa que leva o nome. E aí, coisas para o futuro, o que a gente tem é a Acta Legalicus, que eu acho que tinha que investir bem para ela pegar, porque eu acho que ela tem potencial de funcionar bem, porque é aquela coisa que é um destino melhor para iniciações científicas do que fazer um relatório chato no final, né? Tipo, tentar fazer alguma coisa que seja divertida. Eu acho que ela ainda não engrenou tanto quanto o seminário, mas eu acho que ela tem potencial assim de fazer. E outras ideias eu não sei, assim, acho que a gente tem que tentar mais coisas, mais coisas legais. Por exemplo, só explicando, durante a pandemia a gente acabou não fazendo seminários virtuais porque o seminário ele não é um formato bom online, então tem coisa melhor no formato online. Então, aí a gente teria que mudar completamente, então, por isso a gente acabou suspendendo durante aquela época, mas talvez fazer alguns videozinhos curtos para fazer já ir pensando para esse negócio pode ser uma coisa legal para o futuro. Certo? Eu vou pedir para não ter mais perguntas, porque eu tenho que estar em 10 minutos na física. Bom, então, já que não temos mais perguntas, vou ficar longe de você. Quem quiser pegar cartaz ou coisa aqui, isso aqui a gente vai tirar e jogar fora, tá? Na verdade, a gente não vai tirar. Vai ter que tirar, né? Tirem. Se alguém quiser levar, se alguém quiser assinar aí, o pessoal que apresentou o seminário e tal, fiquem à vontade. E, bom, o próximo seminário é em maio. Não temos ainda uma data 100% fechada, mas vai ser informado aí. Vocês vão descobrir. Beleza? Então, até o próximo.